Olá, pessoal, para que você conheça melhor os institutos federais e os trabalhos dos servidores dentro desses institutos. Eu converso hoje com o professor Renato da Costa. Renato, é um grande prazer conversar com você, falar um pouquinho sobre os institutos federais, que é hoje, atualmente, onde atualmente você é servidor. São vários concursos de institutos federais saindo por aí. E realmente as pessoas pouco conhecem, pouco sabem como é o trabalho lá dentro, tanto da docência quanto dos famosos TAI, né, dos técnicos administrativos. Então, obrigada pela disponibilidade. E para a gente começar, antes da gente falar especificamente do trabalho, dos institutos federais, eu queria, Renato, que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Bom, de antemão, obrigado pelo convite. O prazer é mútuo em estar participando desse momento, dessa entrevista, e em poder falar um pouco do lugar que eu trabalho e que eu tanto gosto, né? É muito gratificante ser um servidor federal, é muito gratificante ser um professor do Instituto Federal. A nossa missão é uma missão muito bonita e eu tenho bastante orgulho de pertencer à carreira docente do IFRJ, né? Que é o estado que eu moro, que eu trabalho. Bom, eu sou também professor de estratégia concursos, né? E há 30 anos trabalho no magistério, passei por diversas áreas, diversos segmentos do ensino, desde o ensino fundamental até o ensino superior durante esse período. Fui professor do Estado do Rio de Janeiro, né? Passei pela iniciativa privada, em diferentes atividades até da iniciativa privada, não só ligadas à educação, mas à área financeira, enfim. Estou aqui para tentar ajudar os futuros colegas aí que almejam entrar no Instituto Federal. Você citou uma coisa, acho que muito importante, Renato, que acho que já começa a destacar nessa entrevista, né, que são institutos federais no Rio de Janeiro tem o seu, cada estado tem o seu, mas você é servidor federal, é um instituto federal que acaba se dividindo aí entre os estados, mas acima de tudo vai ser um servidor federal, né? Então, para a gente já começar de forma mais ampla, o que é, qual a importância, o papel dos institutos federais? O Instituto Federal, ele difere muito da Universidade Federal pelo fato de oferecer cursos técnicos profissionalizantes, né, de oferecer um ensino vertical, do técnico, na verdade do FIC, que é a formação inicial continuada, passando pelo técnico, a graduação, pós-graduação, lato e estrito sensu. Então, assim como as universidades, a gente oferece cursos de ensino superior, mas a gente não está restrito aos cursos de ensino superior. A gente tem uma obrigatoriedade legal de oferecer cursos técnicos. Sendo bastante realista, o Brasil carece de técnicos. Não carece apenas de doutores, mas carece de técnicos para servir de mão de obra para as grandes empresas, né? A gente precisa ter o profissional de nível técnico. E eu vejo o nível técnico com muitos bons olhos. Assim, eu fui técnico. Eu fiz um técnico em processamento de dados antes de fazer a graduação. E o curso técnico me permitiu trabalhar e estudar. Eu precisava dessa composição. A minha estrutura familiar não suportava que eu apenas estudasse. Então, eu de fato, durante a minha adolescência, ali eu comecei fazendo estágio como técnico e o técnico me alavancou para a graduação de informática, de processamento de dados. Me mostrou uma profissão, me preparou para o mercado de trabalho. Então, essa experiência eu compartilho com vocês e entendo que a missão do IFRJ com o técnico é muito importante. Os institutos federais também diferem porque, diferentemente das universidades, que estão muito localizadas em grandes centros urbanos, ou assim, ou até, ainda que não em centros urbanos, mas elas estão mais centrais, assim, elas estão mais dentro das capitais, né, dentro das áreas mais urbanas. Os institutos federais, eles já têm uma capilaridade maior. Eles se espalham, né, e tem um dos propósitos é melhorar o desenvolvimento local. Então, é muito comum você observar os institutos federais nas áreas mais distantes dos centros urbanos, assim, ainda que a gente tenha na capital, mas em muitas vezes regiões que carecem mais daquele ensino de qualidade e que possa vir a colaborar com o desenvolvimento local. Eu acho que essa é mais uma das diferenças, né? Quando a gente fala E de federal, a gente pensa logo na admissão, na entrada de quem vai fazer esses cursos técnicos, né? Mas a gente precisa pensar também
e quem está lá por trás para fazer com que esses cursos de fato aconteçam. A gente pensa, claro, na docência, primeiramente, mas nada, nenhum órgão funciona se não tiver toda a parte administrativa. Até fazendo matérias sobre os concursos, né, Renato? Eu até entrei no meu celular aqui para ter certeza do TAI, que é Técnico Administrativo e Educação. Eu vejo nível superior, nível médio. Então, hoje, pensando de forma mais ampla, os institutos federais trazem concursos para que área, geralmente? São para quem tem quais formações, além da docência, quais as outras possibilidades? É só para quem tem nível superior, quem tem nível médio também tem oportunidade de trabalhar no Instituto Federal? Bom, vamos lá, vamos por partes. Retomando uma fala anterior, eu comentei que era do IFRJ, né? Uhum. E aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem dois institutos federais, tem o IFRJ e tem o Instituto Federal Fluminense. Então, no Brasil, a gente tem 38 institutos federais, cada instituto federal com a sua reitoria, né, com a sua gestão. E o IFRJ, ele tem uma reitoria e 15 campi, salvo engano. Ele está em expansão. A rede federal, ela expande, ela tem um plano de expansão, um programa de aceleração de crescimento e de expansão bastante significativo. Hoje, salvo engano, são mais de 700 campi espalhados aí pelo país. Então, a gente já pode pensar aí 38 institutos federais, 38 concursos, né? A cada, vamos colocar um ciclo aí de 2 anos, uma possibilidade aí de vagas bastante significativa. Em relação aos cargos, a gente tem, de fato, concursos desde o nível médio até a exigência do doutorado, né? A gente tem do nível médio ao magistério superior dentro da instituição. Os concursos de nível médio mais comuns são para assistentes de alunos. É um dos cargos de entrada. A gente, além do assistente de alunos, a gente vai ter cargos como assistente de administração, que também é bastante comum, o técnico, os cargos técnicos, aí a gente tem técnico em tecnologia da informação, vai ter técnico em laboratório, nas diferentes áreas, né? Porque aí tem laboratório de química, laboratório de física, laboratório de informática. Então, é possível ter técnicos para esses diferentes laboratórios, para gerir esses laboratórios. Os cargos de nível superior, a gente tem os cargos para administrador, para contador, os cargos para analista de TI, cargos de tecnólogo para RH, produção cultural, jornalismo, né? Não tecnólogo, mas o cargo de jornalismo, o cargo de assistente social. Além disso, ainda tem cargos para a área de saúde, de fato, né? A gente tem cargo para médico, para enfermeiro. Os médicos têm uma carga horária de trabalho diferenciada, tem uma, um salário também diferenciado, né, dentro da carreira dos técnicos. E tem o técnico em assuntos educacionais que implica licenciatura. É uma oportunidade muito bacana também dentro do IFRJ. Embora não seja um cargo de docência, o candidato tem que ser licenciado. Então, é o cargo de nível superior que tem uma das melhores remunerações, o cargo de técnico em assuntos educacionais. Falando até na questão da remuneração, o cargo técnico dos institutos federais, ele melhorou significativamente nos últimos 2 anos. Assim, embora eu não seja da carreira de técnico, né, eu sou docente, são carreiras separadas, na última reivindicação, vamos dizer assim, dos sindicatos, na última paralisação e tudo, os técnicos adquiriram grandes conquistas remuneratórias que valorizaram a carreira. Uma dessas conquistas recentes é o RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências. Antes isso era exclusivo para os professores, agora se estende também para os técnicos. Como é que funciona isso? A gente tem remunerações por titulação. Pós-graduação, mestrado, doutorado, tem adicional. O RSC, ele te permite ganhar um nível acima da sua titulação. Então, por exemplo, o colega é mestre e ele preenche uma série de requisitos, né? Ele tem um barema lá, uma pontuação, ele preenche uma planilha. Quando ele atinge aquela pontuação que vai englobar a produção de artigos, a
participação em eventos, congressos, feiras, a experiência dele profissional. Ele vai ter lá vários campos para pontuar. Quando ele atinge a pontuação necessária lá de 50 pontos, por exemplo, ele vai dar entrada no processo de RSC e vai ganhar referente a doutor. Né? Então, quem é graduado vai poder pleitear o RSC de pós-graduado, quem é pós-graduado de mestre, quem é mestre o de doutor, e isso representa, assim, pode representar um acréscimo para o técnico de até 75% do salário dele. Né? O cargo de nível médio, com a graduação, recebe 25% de acréscimo. O cargo de nível superior, com a pós-graduação, recebe 30% de acréscimo. Com mestrado, 50% de acréscimo. E com um doutorado, 75% de acréscimo. A gente sabe que, lógico, é difícil, né, muitas vezes chegar ao mestrado, ao doutorado. Até a pós-graduação, a gente tem um ensino à distância, a gente tem uma facilidade maior de acesso. O estrito sensu, mestrado, doutorado, ainda é bastante distante. Mas uma coisa interessante também de trabalhar dentro do Instituto Federal é o incentivo que existe em relação a essa qualificação. Então, o servidor, ele pode, durante a sua durante o período que ele estiver trabalhando, após o cumprimento do estágio probatório, ele pode pleitear para fazer um mestrado com licença e convencimento, para fazer o doutorado com licença e convencimento. Então, há servidores que ficam 4 anos de licença, né, se especializando com doutorado e recebendo por tal. E quando retornam, tem esse acréscimo de 75%, que é muito significativo para a carreira, né? Então, assim, as oportunidades são boas para quem é um servidor federal. Eu vejo isso com bons olhos. E até pelo fato de ser um servidor federal, essa remuneração, esses benefícios, vou utilizar aqui a palavra tabelado, mas entenda de ser assim, em qualquer campus, né, a questão da remuneração e desses benefícios que você citou vão ser unificados? Vale para qualquer instituto federal do Brasil? Ou cada instituto tem as suas regras na hora de oferecer a remuneração e os benefícios? A remuneração e os benefícios são padronizados, tanto para os institutos federais quanto para as universidades federais. Então, essa é até uma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o concurso para a Universidade Federal tem um número de candidatos muito maior do que o concurso para o Instituto Federal. Eu não sei se por desconhecimento as pessoas não conhecem, mas o salário é o mesmo. Isso me causa estranheza, sabe? Eu vejo assim, concurso para o FRJ, aí tem milhares de inscritos. Eu vejo o concurso para o IFRJ e tem centenas de inscritos. Assim, é, é, é estranho, porque a carreira é a mesma, o salário é o mesmo. Então, os institutos federais, as universidades federais têm o mesmo quadro, os mesmos salários, isso tudo é padronizado. O que pode mudar, né, de acordo com cada instituto federal, são as oportunidades. Né? Por exemplo, para acesso ao mestrado ou doutorado, o instituto, o IFRJ, por exemplo, tem um edital e uma quantidade de vagas ofertada por campus. Então, é possível que em um outro instituto federal não haja necessidade do edital. É possível que haja uma oferta maior. Né? Isso é essa questão da gestão das licenças, isso pode variar de campus para campus. Alguns campos são mais maduros, outros são mais novos e com isso tem menos funcionários. Isso tudo pode influenciar nessa questão da gestão do servidor. Mas, além da remuneração ser padronizada, a gente tem a possibilidade das remoções, intercamp, ou seja, aqui no IFRJ, se são 15 campi, é possível um servidor, né, mudar de município, passeando por esses diferentes campi, isso tudo via edital. É possível também a redistribuição dentro da rede federal. E um outro detalhe interessante, e às vezes as pessoas não se atentam, é que a pessoa pode fazer o concurso para um instituto federal e ser chamado por uma universidade federal, ser chamado por um outro órgão que possua aquele mesmo cargo. Quando eu falo do IFRJ, a gente tem outras instituições federais, a gente tem os Cefetes, a gente tem o Colégio Pedro II, a gente tem que são instituições federais que podem aproveitar os concursados no edital do IFRJ e vice-versa.
Uhum. Isso é bastante comum também. Quando eu faço entrevista com um profissional, eu sempre pergunto um pouquinho sobre a atividade fim, né? Mas eu acho que como a gente está falando de forma mais genérica aqui dos institutos, não só do trabalho de um docente, eu imagino que a gente possa comparar, por exemplo, o Instituto Federal, assim como estratégia. Tem a atividade fim, que são dos professores, são os docentes, cuja atividade principal, claro, é dar aula, né? Estar à frente ali da docência, e eu imagino também que todas essas atividades vai depender da atuação, né? Quem tiver for entrar como jornalista, vai fazer o trabalho de jornalista, como o técnico administrativo, né? A parte de administração mesmo. Então, comparando isso a uma grande empresa, é difícil talvez a gente falar aqui um pouquinho sobre a questão do trabalho a ser realizado. Tudo vai depender do cargo a qual você almeja, não seria isso? Sim, a instituição ela tem toda uma administração que envolve aí as diferentes áreas, né? Assim, haverá a contabilidade, haverá a gestão de recursos humanos, haverá a gestão de qualidade. Então, a presença dos profissionais junto aos alunos, o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, eles são todos já relacionados a essa área técnica, né? Não são diretamente voltados para o ensino, mas que dão toda uma base, um suporte para que o Instituto funcione. Tirando a parte de limpeza, conservação e segurança, que é terceirizada, todos os demais cargos necessários são efetivos, né, via concurso público. E a gente pode se dizer, então, separar em dois os institutos federais: os docentes e os não docentes seria todos os técnicos administrativos em educação. Apesar do nome técnico, quer dizer que tem aquele conhecimento específico, não quer dizer técnico que é nível técnico. O TAI vai abranger tanto o nível médio, quanto técnico, quanto superior. Então, sai um edital. Falou que tem vagas para TAI, significa que não é para docentes, mas pode vir com vagas tanto para nível médio, médio técnico, superior, seria isso? Sim, sim, sendo que existe um cargo que tem essa mesma sigla, que é o técnico em assuntos educacionais. Aí esse cargo tem que ter licenciatura. Uhum. E, e existe o cargo, assim, de maneira genérica, o quadro técnico que seria composto pelas diferentes profissões, né, e pelos diferentes cargos de nível médio e superior. Então, TAI seria técnico administrativo em educação. E tem a carreira do TAI, que é o técnico em assuntos educacionais. Técnicos em assuntos educacionais, entendi. Então, eu até busquei aqui o TAI, o significado do TAI. São TAI, mas são Aham. duas coisas diferentes, então. O técnico em assunto educacional é que tem uma das melhores remunerações. Por isso até o destaque para esse cargo. É porque na carreira técnica eles vão graduar por letras. Aí vai ter o técnico de nível A, de nível B, de nível C, de nível D, de nível E. O técnico de assunto educacional é um técnico de nível E. Aí há diferentes remunerações para essas diferentes gradações, vamos dizer assim. Então, vale o que vale aqui sempre olhar o edital, porque se não é para docente, professor, né, pode vir um nome específico, mas não quer dizer que vai só abranger o cargo de nível médio, médio técnico ou superior. Sempre ficar de olho no edital e ver se está sendo contemplada a sua área. E de forma geral, os cargos de nível superior, vai ter cargo para qualquer área de formação ou geralmente eles são para formações específicas? Então, há os de formação específicas, que são principalmente as carreiras regulamentadas, né? Contabilidade, pedagogia, que embora não tenha uma regulamentação, implica um profissional. Regulamentação que eu digo um conselho, Uhum. né? Mas o assistente social, há carreiras que exigem formação específica. E as carreiras, os cargos de assistente administrativo, são os cargos mais genéricos, que vão admitir qualquer formação. E uma coisa interessante também é que, como o IFRJ, cada campus, né, tem o seu departamento de RH, tem o seu departamento, tem a sua biblioteca. Inclusive, esse é um cargo interessante, né? O bibliotecário é um cargo que exige uma formação específica e que tem uma demanda dentro dos institutos federais. Todo IFE, todo campus do IFE tem uma biblioteca e implica um técnico em biblioteca e um bibliotecário. São profissões assim que
a gente não vê tanto concurso para bibliotecário, né? Talvez eu possa estar até, mas não é tão comum. E no IFE você tem essa exigência, essa carreira, eu acho bem bacana para quem tem essa formação, por exemplo. Há, então, os cargos específicos e há as carreiras para os cargos mais genéricos. Uhum. E sobre a jornada de trabalho? Qual que é a jornada de trabalho atual? Vai depender do cargo? Então, aí depende do cargo. Mas um outro cargo interessante dentro dos IFES, o cargo de intérprete em Libras, né? A maior parte dos campos tem que ter um intérprete em Libras, então há poucos profissionais capacitados em Libras que tenham a formação na língua brasileira de sinais, e essa também é uma oportunidade dentro dos campos, tanto para o intérprete quanto para o mediador ali, aquele que fica na sala de aula junto com o aluno, né? Ainda são carreiras separadas dentro dos institutos. Mas, assim, as oportunidades são muitas. E há também a questão das funções gratificadas, que muitas vezes fazem com que um profissional de nível técnico seja até deslocado da função. E, lógico, isso caso ele tenha interesse, né? Então, é possível que um assistente de alunos se torne diretor de um campus. O diretor, no caso, é por eleição, mas é possível. O técnico só é vedado a reitor, mas ele pode ser coordenador, ele pode ser diretor, ele pode. Assim, nos campos, de um modo geral, é comum que o diretor administrativo seja técnico. E com isso ele já tem um CD, um cargo de direção que também significa bastante. Tem uma remuneração significativa, né? Então, isso é legal. Né? Saber que um assistente de alunos, que seria um cargo de entrada no instituto pela formação de ensino médio, pode se tornar um diretor. Quando a gente fala em concursos, Renato, a gente pensa, né, na instituição como um todo, mas a gente não pensa nessa questão da fragmentação ali por regiões. No caso, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, que talvez você possa ter como base, que é onde você trabalha, o concurso ele é unificado e depois é pela colocação, pela classificação, que é dividido aonde vai acontecer essa lotação, ou o concurso já costuma sair para onde exatamente é a vaga. Então, ele vai saber exatamente ali qual cidade, qual região que ele vai ser lotado, já disputando as vagas especificamente para aquele local? Acho uma excelente pergunta. Eu, quando fiz o concurso, eu já, no momento da inscrição, aderi a um campus de um determinado município. O meu campus tinha uma vaga. Felizmente, eu fiquei em primeiro lugar. Mas chamaram até o sexto lugar para outros campos, para outros campi, para outros campos, né? Lembrando que campi aí é o plural de campus. Às vezes a gente se confunde com isso. Mas a ideia é, você quando vai fazer o concurso, para docente, é comum que você já se inscreva em um determinado campus. E nada impede que outro campus lhe convide a se tornar servidor daquele campus. Não só, aí é como dito anteriormente, não só outro campus, como às vezes outra instituição de ensino federal. São muitas as oportunidades. Eu imagino que para você trabalhar como docente é sim, preciso ter características, gostar de lidar ali com pessoas, você ter essa característica de realmente saber repassar o conhecimento que você tem, né? Nem todo mundo tem a vocação para trabalhar como professor, né? Isso acho que cada um sabe, né, de acordo com o seu dia a dia ali, realmente a vocação que tem, porque a sua área pode permitir. Eu, como jornalista, eu poderia, né, fazer especializações, mestrados, doutorado e me tornar professora também, mas eu não tenho essa vocação. Mas no caso de quem vai fazer o trabalho, né, técnico, você acredita que é preciso ter características para de fato gostar do que faz, para de fato ser aprovado no concurso no Instituto Federal e se sentir realizado com a profissão? Se o candidato faz concurso para técnico em contabilidade do IFRJ, para mim não difere a contabilidade do IFRJ para uma contabilidade de um outro órgão qualquer, né? Seja tribunal ou não. Então, a satisfação, teoricamente, vai estar relacionada com a atuação dele ali dentro. A área da educação implica vocação. E o magistério do IFRJ,
ele tem que deixar claro que o professor tem que estar preparado para lidar com o adolescente, porque o curso técnico é obrigatório dentro do instituto, né? Como a titulação ela favorece bastante o ingresso do professor, há muitos professores doutores que entram no instituto e não querem dar aula para criança, só querem trabalhar na graduação. E isso não é o adequado. O adequado é que o professor tenha essa capacidade de trabalhar com diferentes públicos, desde o EJA, do ensino de jovens e adultos, né, ao técnico para os adolescentes, à graduação ou ao mestrado e doutorado. Então, o IFRJ tem os institutos federais têm essa característica, né, de atender às diferentes faixas etárias, a diferentes públicos. A jornada de trabalho dos técnicos, existe a jornada de fato e a jornada teórica. A jornada teórica é 40 horas, é o que está no edital, é o que deveria existir. Na prática, alguns institutos federais, alguns campos, né, trabalham 30 horas, mas a teoria são 40, ou de fato deveriam trabalhar 40. Há um pleito sindical, um pleito da carreira de oficializar, de formalizar essas 30 horas, mas até onde eu sei, continua 40 horas. O que há também como uma grande benesse é a oferta do home office. Tem muito servidor técnico trabalhando de casa, muito. O home office hoje no Serviço Federal é bastante significativo. Vai continuar trabalhando, só tem a comodidade de trabalhar de casa, né? Mas cumpre o expediente, tem que estar online ali durante aquele período, mas com essa vantagem de poder estar em casa. O home office é possível. O home office só não é possível em alguns cargos. Por exemplo, intérprete de Libras. Não tem como o intérprete de Libras trabalhar em home office porque ele precisa estar com o aluno ali, né? Então, ele já é um cargo que ele tem uma maior dificuldade de implementar o home office. Salvo se aquele campus não tenha nenhum aluno surdo. Aí a gestão pode flexibilizar o home office. Então, os cargos que possuem gratificação costumam ser estritamente presenciais, então o coordenador, o diretor, esses não fazem home office, mas tem a retribuição financeira em relação a essas funções, né, de chefia. E como eu estou falando de carreiras diferentes, né, eu falei do técnico, agora eu vou falar do professor. Assim, o professor do Instituto Federal, a rigor, ele é EBTT, é um professor de ensino básico, técnico e tecnológico, que vai ter uma licenciatura, ele tem que estar habilitado para trabalhar com ensino médio e vai poder, né, verticalmente, médio, graduação, pós-graduação. E uma, uma coisa que difere da universidade, por exemplo, é que, naturalmente, a universidade ela já faz um concurso para mestres e doutores, ou, na verdade, para doutores. Em determinadas regiões aí do país, onde o número de doutores não é suficiente, eles acabam descendo o nível de escolaridade para o mestrado, né? Então, o acesso ao magistério superior é o que até natural implica o estrito sensu. O acesso ao magistério EBTT, de entrada, muitas vezes admite só a pós-graduação. Eu, por exemplo, quando eu entrei há 10 anos atrás no IFRJ, em 2015, eu só tinha pós-graduação. Eu vim fazer o mestrado e estou doutorando agora enquanto servidor. Então, isso é uma vantagem do Instituto Federal. Você consegue. Lógico que o mestre e doutor ele tem vantagens em relação à pontuação de títulos. A prova de ingresso para a carreira docente, ela tem 3 etapas, né, que seria a prova objetiva e discursiva, a prova teórica, a prova de título e a prova de aula. E normalmente na prova de título, o mestre e o doutor têm pontos. Só que isso não impede você, né, de ter uma pontuação melhor do que a deles e de conquistar a vaga, né? No meu caso, por exemplo, a minha nota na prova objetiva foi
bastante à frente do segundo lugar, de modo que ainda com a titulação ele não conseguiu me alcançar. Então, isso é uma coisa legal. E aí, agora, em paralelo, tem aquele colega que é professor doutor, que sabe que o IFRJ tem uma carreira remuneratória tão boa quanto do ensino superior e que vai fazer o concurso para o IFRJ. Tem que ficar atento porque o concurso para os institutos federais, ele requer licenciatura. Então, esse professor que está acostumado com ensino superior e que tem o mestrado e doutorado, é interessante que ele tenha a licenciatura, que pode ser hoje ainda obtida com uma certa facilidade, né, graças ao EAD, mas que ele tenha essa complementação pedagógica para poder disputar com plenitude a oferta de vaga docente. Alguns editais já restringem ao licenciado, outros editais possibilitam que o professor, num período de 3 anos, obtenha a licenciatura. A licenciatura não é assim, não é uma dificuldade para quem é mestre ou doutor. É mais uma etapazinha a cumprir ali. Muita gente tem somente o bacharelado, não tem a licenciatura. Então fica essa dica também. Se você quer ser docente do Instituto Federal, já vai buscando a licenciatura aí. Pela internet, é possível que instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC direitinho ofereçam esse curso de 6 meses a 1 ano. Então, não é nada que... É algo bem factível, bem possível de ser cumprido. Acho que, Renato, quando a gente fala de Instituto Federal, como eu disse, né, a primeira coisa que a gente pensa ali é o processo para entrar e se tornar aluno, ou quando a gente pensa em concurso para trabalhar, a gente pensa na docência, mas pela nossa conversa já ficou bem claro que tem oportunidades em muitas, em cargos de nível médio, médio técnico, superior, superior para áreas específicas, superior para qualquer área de formação. Então, toda semana eu tenho um quadro chamado Concursos Abertos, tem pelo menos um Instituto Federal ali com concurso aberto, geralmente até mais, mas eu estou falando pelo menos um aqui para não correr. A gente chegar uma semana, ter um só e falar, Thais falou que sempre tem mais, mas pelo menos um sempre tem ali. Então, uma oportunidade que muitas vezes, né, não é vista, não é aprofundada, as pessoas focam muito, às vezes, em concursos de tribunais, por exemplo, né, e esquecem de olhar outras oportunidades que podem ser tão boas quanto ou até melhores. Então, o que você quer deixar de dica, de mensagem, para quem deseja muito em breve, ou não, nunca olhou para essa possibilidade, nunca pensou em muito em breve se tornar um servidor de Instituto Federal? Bom, uma coisa que eu preciso chamar a atenção está relacionada com o salário, né? Assim, o salário do técnico, ele tem um salário base que é publicado no edital, mas o técnico tem que saber que a cada ano ele tem a progressão ou promoção, o interstício é de 1 ano para cada progressão. São muitas progressões. No técnico, salvo engano, são 19 progressões. Então, de fato, você leva 19 anos para chegar ao topo da carreira. Mas um profissional técnico de classe E, que é uma classe de nível superior, no teto da carreira, pelo que eu estou consultando aqui na internet, tem um salário bruto em torno de 16 mil. 16.620,99. Isso a gente está falando do salário bruto. Além desse salário, ainda há o quê? Os benefícios, que são triviais, né? Tipo, R$ 1.000 de alimentação, a parte de transporte, o auxílio para o plano de saúde, que vai depender da quantidade de pessoas que ele tenha na família, mas não é nada extraordinário, mas há a assistência médica, há auxílio creche, que são benefícios federais, né? Não estou falando nada que seja diferente dos outros órgãos. Mas isso já representa um acréscimo. Lembrar que é possível ter funções gratificadas, é possível ter cargos de direção, isso tudo vai impactando positivamente. Na carreira docente, o professor EBTT e o professor do magistério superior, eles têm equiparação salarial. A vantagem dos institutos federais é o RSC, que a universidade não tem, que permite que você adquira, sem o título, adquira pontuação para receber a remuneração de um nível de escolaridade acima. Isso é uma grande vantagem. Uma outra grande vantagem do Instituto Federal para o professor é que ele se aposenta 5 anos mais cedo que
que o docente do magistério superior. O magistério superior vai se aposentar normal, homem com 35, mulher com 30. O EBTT, homem com 30, mulher com 25. Então, essa é uma outra vantagem aí do ensino. A carga horária docente, o candidato pode ter, agora falando da carreira docente, ele pode fazer um concurso para 20 horas, 40 horas ou 40 horas DE. Na prática, em sala de aula, a gente ocupa metade do tempo, porque cada 1 hora de aula basicamente é 1 hora de planejamento. Então, 40 horas são 20 em sala de aula, no máximo. Né? Assim, isso é o que, na prática, pode ser um pouco menos, um pouquinho. Acho que são 24 tempos no máximo, cada tempo de 50 minutos, então é muito próximo disso. E, além da atividade de ensino, a gente tem a obrigatoriedade de pesquisa e extensão. E aí, na pesquisa, a orientação dos alunos, a publicação de artigos, isso, a participação em feiras, congressos, isso faz parte também da carreira docente. E há fomento para isso, né? Os institutos têm disponível valores para custear essas viagens, esses gastos de pesquisa. Sem falar dos órgãos de fomento mesmo, né? Das fundações, da CAPES, do CNPq, enfim. A carreira docente, então, ela tem um tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão, tem essas diferentes cargas horárias, né? 20, 40 ou 40 horas DE. O incentivo é que para os professores serem dedicação exclusiva, né? Para ficarem somente dedicados a um Instituto Federal. Eu, particularmente, não sou DE, por isso sou professor de estratégia. Se eu fosse dedicação exclusiva, não poderia estar dando aula em outros lugares, né? E a dedicação exclusiva também é bastante significativa no salário. Então, dependendo assim, é um atrativo para a pessoa não precisar trabalhar em outro lugar. A dedicação exclusiva é bem legal. O salário do professor titular, que seria o topo da carreira, dentro dos institutos federais, bate em torno de 26 mil. Isso, se ele não tiver um cargo de direção, é possível que um professor titular queira ser diretor de um campo, e aí, com isso, o salário vai passar de 30 mil aí um pouquinho. Bom, essas são algumas informações acerca dos institutos. Lembrando que eu não falo oficialmente pelos institutos, né, pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu estou aqui como um servidor, falando a minha impressão, a minha experiência aí para vocês. Mostrando, né, que são mais oportunidades. Eu acho que tudo. Já me perguntaram, Renato, enquanto jornalista, por causa do quadro que tem os concursos abertos, qual que é o melhor concurso que está aí, ou para sair edital, para edital na praça? Acho que não existe melhor concurso, existe aquele melhor concurso para você, de acordo com as suas expectativas de remuneração, de acordo com quantas horas você quer trabalhar, de acordo com o trabalho que você vai ser executado, porque tem a parte mais difícil depois de ser aprovado, que é executar o trabalho a qual você está tanto para poder chegar lá, aonde você quer morar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de que você decidir fazer um concurso. E eu acho que uma coisa muito importante que você falou é ir muito além da remuneração que está no edital. Isso para qualquer concurso. Vai no portal da transparência, procure alguém que trabalhe nesse lugar, porque é muito difícil vir um edital com um valor e na prática ser esse mesmo valor. Muitos não trazem ali os benefícios, né, as titulações, que é possível você conseguir algo a mais, a questão da progressão, da promoção, demora muito para chegar no topo, mas só de pensar que todo ano você vai ter um aumento, né, pode ser muito melhor que você esperar 5 para ter um aumento mais significativo. É você já ir, né, já aumentando ali anualmente. Então, sempre vale olhar o edital e buscar, acima de tudo, alguém que esteja lá, e por isso também que a gente conversa com profissionais para poder ajudar, como o Renato disse, não está falando em nome do Instituto Federal, mas compartilhando com a gente a experiência, até como professor da estratégia que ele tem, por ler edital, por conhecer também esses concursos, para abrir os olhos aí de quem está estudando para mais essas oportunidades. Até destacando mais um detalhe, por exemplo, dentro das Forças Armadas, a gente tem também os colégios militares, né? E o cargo do professor dos institutos federais é igual ao dos colégios militares. Então, o professor do colégio naval, o professor do colégio militar, ele vai ser um professor EBTT, tem a mesma carreira que a nossa, ele é um servidor civil. Quando a gente pega um edital, muitas vezes as pessoas se furtam de fazer para docente, por exemplo, porque vem lá um salário base de 4 mil e pouco. Esses 4 mil e pouco, realmente, é o salário de entrada de um professor 40 horas que não tem a dedicação exclusiva,
Aí quando você começa a somar a dedicação exclusiva, a titulação, né, quando eu falei do valor final, é para que o profissional saiba que ele tem uma perspectiva de ganho, né? E eu, eu, eu faço esse convite, assim, eu acho que a gente tem muitos profissionais na educação que agora, falando com bons olhos, eu fui professor do estado do Rio de Janeiro. A diferença é muito significativa. E o ideal seria que todos os professores tivessem as mesmas condições de trabalho. Mas, como naturalmente isso não é possível, a gente tem que fazer, a gente tem que querer, a gente tem que. Eu estava no estado, mas eu queria algo além. E o Instituto Federal me proporcionou isso. E a gente, eu coloco também uma mensagem que as pessoas podem achar que aquilo está muito distante. Por exemplo, eu nunca imaginei ser um professor de um Instituto Federal, até mesmo da Universidade Federal, então eu nunca imaginei mesmo. Porque a gente sempre tem aquela coisa de que há um corporativismo muito grande dentro das universidades, que a contratação dos professores é sempre voltada ali para os seus orientandos, né, para aquele público que está dentro daquela casta, né? Aquele cidadão que fez a graduação federal, fez um mestrado federal, doutorado federal, está ali, né, como bolsista e um dia pinta uma vaga para ele. Eu não sei se essa é a realidade do magistério superior, não sei. Mas o que eu digo é que no Instituto Federal a gente tem um acesso bastante democrático. Eu nunca estudei em escola pública, no sentido de escola federal, nunca fiz. A minha graduação foi particular, minha pós particular, o meu mestrado e doutorado em universidades privadas, ainda que com bolsa, eu não pago doutorado, mas a CAPES financia. Mas a minha escola é toda privada e não houve qualquer tipo de discriminação no meu acesso, né? Eu sou professor de um instituto federal, não tendo estudado em uma instituição federal. Isso é um convite para todos os professores aí que, por acaso, têm esse tipo de receio, esse tipo de medo. Ah, tem prova oral, tem prova, tem. Mas é possível, né? É possível. Uhum. E se você vira uma vaga lá, é possível também. Então, cai dentro. Então, Renata, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. O pessoal também que tiver dúvidas, quiser conversar com você mais um pouquinho sobre as carreiras, te encontra nas redes sociais também, né? Com certeza, fica à vontade para me seguir aí. É @prof.renato da Costa no Instagram. E pode também mandar e-mail, renato.costa@estratégia.com. Para quem quiser conhecer melhor o trabalho do Renato também dentro do Estratégia, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, inclusive os concursos de institutos federais, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.